Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas, está com a gente na Pax há mais de 30 anos. E hoje ele fala sobre a carta A Chave do baralho Petit Lenormand. Vamos lá aguardar o querido Alexandre Garzelli entrar. Olá, Maria Lúcia Loureiro, querida, que está com a gente desde o início da Pax, há 44 anos. O nosso querido Ricardo Pastore, que está sempre aí, nos prestigia para os seus filhos e pets. E vamos aguardar, então, o nosso querido Alexandre Garzelli. Eu já tentei te colocar no ar aqui. Primeira vez, não deu certo. O que está acontecendo? Anjinhos da Technology, please. É assim, a vida é desse jeito. A gente tenta e continua tentando sempre. Então, Ale, você precisa aceitar o meu pedido aí, para você entrar no ar. Yes, eu já cliquei o seu nome e agora falta você clicar aí em algum lugar. Not here. Então, vamos ver. Anjinhos da Technology, please, cadê vocês? Hã? Que hoje não tá, graças a Deus, nem chovendo. Ah, tudo E bom, aí, Ale? tudo bem? Tudo Eu acho que é o ó, tudo, tempo. É, você eu acho que é tá, o, tá tudo eu acho que é bem o aí. tempo, demora um pouquinho o tempo da internet para conectar, mas aí tem uma hora que liga. Deixa eu até arrumar melhor as coisas aqui. Minha imagem tá boa? Tá cortando? Não, tá ótimo, tá Ah, legal. boa tarde, amiga Opa, Carmen, você amigos. quer descer um pouco o celular, que tá um palmo acima da sua cabeça, tá só mostrando o livro. Então eu vou descer um pouco, né? Espera É aí. isso, um pouquinho Melhor? só. Melhor, melhor. Quer que eu desça ou desço mais? É, desce mais um pouco. Espera aí. Ele perguntou. Aí, Ó, fechado, ok. vixe, agora esse ângulo aqui eu vou ter que calibrar um pouquinho aqui o suporte. Espera aí. Não tem Deu? erro. Tá jóia, tá bom, tá do Aí, jeito ó. que tá. Tá bom, vamos lá. Os Tem fogos até aí, fogos de artifícios, olha só. ó. Agora ficou ótimo. E com você, tudo frio aí? Tudo frio, graças a Deus, né? Ventando, frio, todo mundo de agasalho na rua. Isso é felicidade plena, né? Para mim, você conhece teu amigo das montanhas, né? Boa tarde para você, querida amiga Carmen. Boa tarde, queridos amigos e amigas da Pax. Nessa segunda-feira, graças aos deuses fria, e que a gente tenha muitas segundas-feiras daqui para frente nessa temperatura agradável, se Deus quiser, até dezembro. Em dezembro pode voltar o sol da Carmen, volta no solstício de verão. Tá bom, Não, vai. o No sol é equinócio da todos primavera. nós. O sol volta amanhã, por exemplo. Gente, a No vida é muito equinócio da primavera tempo. tá bom. Em setembro tá bom. Não tem aquele clima maluco que estava. Tá tudo estranho, né? Em todos os Sim. países, vê toda E essa mudança absurda. E o pior é que nós, seres humanos, é que acabamos construindo essa situação, né? Criando essa realidade, infelizmente. E quem tem o poder de fazer algo não está fazendo, né? sim, é E verdade. nós precisamos agir de forma consciente, cuidando de tudo, do lixo, do bairro, da planta, do que está perto, né? Justamente. E eu gosto, né, evidentemente, do frio, mas na transição, e é engraçado que isso tem um pouco a ver, né, com a carta que a gente vai falar hoje, é inevitável, Carmen. A rinite sempre ataca um pouquinho, então me desculpem se eu estiver aqui hoje com lenços, coisa e tal, mas vocês entendem, porque outras pessoas devem estar nessa situação também. Quando dá essa mudança brusca, é inevitável. Né? Quem tem o nariz mais sensível é inevitável. É Muito isso bom. aí, eu também. Eu estou espirrando hoje, mas por conta das plantas. Tem um monte Sim, de. eu estou como Eu tenho você. muitas Né? plantas com perfumes diferentes, e aí com hora que vem, né? Tudo Eu bem. já deixei aqui os lenços separados, que também faz parte, e todo mundo, desde 2020, né, que começou essa atividade online mais intensa, todo mundo entende, né, que às É, vezes é necessário, não tem como fugir disso, porque quem sabe faz ao vivo, né, e nós fazemos ao vivo mesmo, né, graças a então Deus.
Sem justamente. combinar nada, Nada. é tudo do jeito que é, É, no momento justamente. certo, de acordo com a energia. Bom, É bora isso. lá. Vamos lá. Vamos falar sobre a Olha carta aí, A vamos mostrar chave. primeiro. Isso, ó. Ó, estou com... Olha só, Carmen, que chave vintage. Uma chave antiga, ó, e um cadeado aqui também, né? Uhum. Eu vou se eu aproximar assim de socorro, ou você está vendo bem? Não, estou vendo bem. Tô vendo Legal, bem. ó. Aqui a chave, Lenormand, a carta que ela é ligada, o 8 de ouros, e Uhum. pequenininho, né? O número dela é número 33, né? Ó, que É número. número 33, né? E é interessante que essa versão do Lenormand, a gente vê essa chave muito vintage, antiga, né? E também, olha esse cadeado, esse estilo de cadeado em forma de coração, que bonito. Lindo. É, a arte, né, dos baralhos Lenormand, também a arte do tarô, são artes assim maravilhosas, né? A gente fala que é um mais lindo que o outro e ainda chega a nossa amiga, a Bárbara Elisiane, e cria, né, um tarô moderno, inédito, recente, lindíssimo, que já já vou mostrar ele aqui, né? Então, a gente, o que eu falo assim, mesmo que as pessoas, né, não façam curso do Lenormand ou curso do tarô para atender outras pessoas, é algo legal você estudar para o teu enlevo cultural, para o teu aprimoramento, né? Porque só o fato de cada baralho ter uma arte diferente, pelo tipo de arte, você sabe o local, você sabe a época, você sabe o povo, e quanto mais cultura a gente pode agregar, melhor para nós, né? Nunca é demais. Claro. E a chave Lenormand. Bom, então vamos começar a fazer aquele nosso roteiro, né? Primeiro, qual é o número da carta? A gente sempre começa pelo número, porque número é uma linguagem universal. Carta de número 33. Ok. 3 mais 3 é igual a 6. 6. Então, o número 6, o que a gente sabe dele na numerologia? Nós sabemos que ele é o número do equilíbrio, é o número da harmonia, é um número ligado à análise, é um número ligado a detalhe, é um número que tem também uma associação com, digamos, um nível, Carmen, de atenção, de concentração, de detalhes que poucas pessoas conseguem atingir. E também o 6, a gente fala que o 6, né, ele é o canceriano entre os números, porque 6 também é o número da família, é o número da tradição, né? Então, também são conexões, né? E o 6 é um número interessante, porque ele sempre vai nos remeter a uma tentativa de equilíbrio. Até se você pega e você vê a chamada estrela de Davi, ou, né, alguns chamam de selo de Salomão, embora o selo de Salomão é uma outra simbologia muito diferente, né? É melhor a gente falar estrela de Davi, está lá na bandeira, né, de Israel, você vê dois triângulos entrelaçados. Então, o triângulo, né, para cima é uma manifestação cósmica perfeita, manifestação terrena perfeita que quer ir em direção ao cósmico. E o triângulo para baixo é uma manifestação cósmica perfeita que vem em direção à Terra. Quando você entrelaça os dois, e aí fica uma estrela de 6 pontas, você tem assim na Terra como no céu. Então, a chave Petit Lenormand também é uma carta que vai falar dessa conexão de coisas espirituais e coisas terrestres, né? Porque isso tem a ver com o próprio número 6. Agora, se a gente pegar esse número 6 e a gente levar para a astrologia, então vamos pensar, quem habita na sexta casa do zodíaco? O signo de Virgem. E é interessante que Virgem é um signo que ele tem características do número 6 que acabamos de citar na numerologia. Os 6, os virginianos, eles são os detalhistas, práticos, pragmáticos, objetivos. Nada parece que escapa aos olhos de um virginiano. As manias de organização,
as manias de se preocupar com detalhes, né? A gente até brinca, né? Quando está falando de astrologia, ensinando astrologia, a gente radicaliza um pouco os exemplos, até para ficar um pouco bem-humorado, a gente fala assim, se você tem um amigo virginiano e ele vai na tua casa, então você já se acostumou, né? Porque quando o virginiano entra na tua casa, se ele vê um quadro torto, ele está na sala conversando com você, mas tem um quadro que está torto, quando você sair, ele vai levantar, ele vai até a parede, ele arruma o quarto e não basta arrumar o quadro. Se tiver empoeirado, ele tira o pó, né? Porque virgem tem mania com essas coisas. Vamos organizar o que eu posso tornar mais belo, o que eu posso tornar mais estético, o que eu posso tornar mais perfeito. Então é bem interessante daí porque tem muita gente, né, ligada à arquitetura, ligada à decoração, ou à organização do signo de Virgem, como também na numerologia, muitos arquitetos, muitas pessoas que trabalham com design, muitas pessoas que trabalham com exposição de artes, né, com o sentido do estético e do belo, encontram seu eco no número 6, encontram seu eco no signo de Virgem, que também é o signo do trabalho e da saúde. Então, na sexta casa zodiacal, quais são as duas coisas que a gente analisa? A relação da pessoa com o trabalho e também a saúde, seja uma saúde física, mental, emocional ou espiritual. Agora, saúde, Carmen, é outro barato do signo de Virgem, né? Alguns virginianos, eles têm mania de farmacinha. Então, às vezes, eles irem visitar a farmácia do bairro, conhecem lá os farmacêuticos, têm amizade com todo mundo, adoram saber as novidades do remédio que foi lançado. E na casa deles, né, que é tudo muito organizado, né? Tem uma amiga minha virginiana, Carmen. Um dia eu estava na casa dela e ela tem um corredor, e nesse corredor tem um armarinho, né, muito bonitinho, de época antigo. E aí ela, eu passei, você sabe que eu gosto de coisas antigas, se conhece teu amigo, eu falei, nossa, que peça legal, que peça bonita. Ah, aqui é onde tem os meus primeiros socorros. Aí eu olhei para ela, primeiros socorros. Você, virginiana, não. Você não tem primeiros socorros, você tem o hospital na sua casa. Não são os primeiros. Aí ela abriu, cara, na boa, quando ela abriu aquela. Não, de porta dupla. Quando ela abriu, eu juro por Deus, você conhece o meu lado aquariano, né, que gosta de fazer gracinha às vezes? Eu cheguei na frente do armário, eu fiz assim, né? E ela falou, o que você está fazendo? Carmen, tinha pilhas de remédios, uma arrumação de caixas que parecia um mandalá. Eu falei, não, eu estou saudando, porque isso aqui é um santuário, você fez um mandalá aqui, está tão organizado, tão bonito, que a gente sente vontade de orar, de saudar aqui na frente, né? E que o Arcanjo Rafael traga muita saúde para você, que ele guarde teu santuário, leve saúde para tua família, e já que estamos falando aqui, né, que Rafael abra as asas sobre o mundo e cure o planeta Terra em todos os níveis, né? Ele é um arcanjo poderoso, príncipe do coro das virtudes, aquele cujo nome significa cura de Deus ou casa de Deus, e a gente sabe como o planeta e como o ser humano, ele está necessitado de cura hoje em dia, cura física, emocional, mental, espiritual, né? Então que o Arcanjo Rafael, que sempre, né, tem um excelente ouvido, está nos escutando e já está mandando os seus anjos da cura e da verdade para fazer aquele anel em volta do planeta e curar, né? Então, já que Virgem tem a ver com trabalho e com saúde, eu senti necessidade de falar dessa cura agora, Carmen. Engraçado, né? Que tem muito a ver com o que você falou no início da nossa live, né? Os problemas que o planeta está enfrentando e que a responsabilidade é do gênero humano. E se o gênero humano não evoluir a consciência, não tem condição. Nada muda se você não muda, né? É verdade mesmo, concordo plenamente com você. E a gente está no momento de tomada de consciência, né? Vai ter a COP30 aqui no final do ano no Brasil. Não sei se você viu a reportagem, que tem um monte de gente abordando o mesmo assunto. Eles abriram uma rodovia, derrubando um monte de árvores, e vão colocar árvores falsas para ficar bonito. Presta atenção, a paisagem, para chegar no lugar que vai discutir meio ambiente. O que você achou da coerência? O que eu acho... É que quando eu fiz 2 palestras na Eco no Rio em 92, na entrada do prédio principal tinha 2 tanques de guerra durante 2 semanas.
Rio de Janeiro, 1992. Ah, Tem que não combina com aquela energia. Enfim, tudo bem que tinha dirigentes governamentais de vários países, tal, né? Mas e aí, qual é a não, tua eu opinião? acho que a nossa telepatia, Carmen, continua maravilhosa, porque acabei de falar do arcanjo Rafael, né? Pois Que é, é o arcanjo da cura, mas ele também é o arcanjo da verdade. sim. Então, aquilo que é de mentira, como as árvores aí que são de mentira, não se coaduna com a auto-invisibilidade, Pois né? Em verdades, não se coadunam com alta invisibilidade nem com evolução de consciência. Então, é. é justamente por esse tipo, né, de inverdades criadas para se esconder o que não quer se mostrar, só que Rafael é associado ao sol. E quando bate o sol do meio-dia, nada fica escondido. Então, nós podemos ter a certeza de que um dia tudo será claro e virá à tona, e pela lei de causa e efeito, quem fez isso daí irá responder, porque justamente a lei de ação e reação não falha. Ó, Então é bem por aí. é Então, isso mesmo. é interessante essas relações, né? O número 6, a sexta casa zodiacal, trabalho e saúde, aproveitamos para fazer esse ganchinho com o arcanjo Rafael, que é importante falar dele. Virginianos, né? Um signo muito analista, detalhista, crítico. E tudo isso tem a ver com a energia da chave Lenormand, que já já a gente vai explicar essa chave. Só que aqui na carta, a gente vê, além do número, além da casa zodiacal, além do signo de Virgem, a gente vê aqui, ó, a carta de baralho, a gente vê tcharam, o 8 de ouros, né? E o 8 de ouros, né? Vamos falar um pouquinho dele agora. Olha que interessante. O número 8, ele é um número, Carmen, tanto associado a um aspecto material quanto associado a um aspecto espiritual. Se você deixa o 8 na vertical, ele é o administrador, os novos negócios, as novas oportunidades, os novos empregos, o progresso, o avanço, o triunfo, o trabalhador incansável, tudo isso o 8 ele é. Se você pega o 8 e você coloca ele na horizontal, você deita o número 8, ele é o infinito, aquilo que está além do que a gente vê, ligado a portais, ligados ao eterno movimento, né, que existe no universo, né? Então, aquelas leis do Hermes Trismegistus falam isso, né? A lei hermética do ritmo e coisa e tal. Então, quando a gente vê o 8 de ouros, a gente tem essa dualidade, né? De novo, céu e terra, né? Administração, espiritualização. E se você puder unir as duas coisas, melhor ainda, né? Se você puder administrar guiado pela sabedoria espiritual, aí é melhor ainda, né? Claro. E o 8, ele é de ouros. Então vamos pensar um pouquinho. Ouros é um naipe associado ao plano material, prosperidade, fartura, abundância, riqueza material, bons negócios. Então, a chave do Petit Lenormand, que está aqui, a chave pode destrancar os cadeados que estão impedindo a pessoa de chegar às boas oportunidades, aos bons negócios, né? Aos acordos, né, comerciais, né? E hoje em dia o mundo está precisando pensar muito esse negócio de acordo comercial, que você está vendo que está acontecendo no mundo também, né? É, Então a nossa live é sempre atual, né? É estou sempre atual. rezando para que seja o melhor para todos, né? Justamente, né? Então, a gente vê que o 8 de ouros é uma carta, aí nós estamos falando, né, de cartomancia. Então, o 8 de ouros na cartomancia, que é dominada principalmente pelos ciganos, porque os ciganos, Carmen, na origem, não havia o Petit Lenormand, até algumas pessoas chamam o Petit Lenormand de baralho cigano, né? Mas o Petit Lenormand, ele é uma criação, o embrião, a ideia, nasceu na Alemanha. Ele foi criado como um jogo para a família por um alemão.
né? E aí depois é que ele vai se tornar um oráculo. E depois desse oráculo ele vai permanecer como Lenormand, até hoje ele permanece como Lenormand, mas aí vai surgir dele a versão do baralho cigano. Então uma sequência de eventos, né? Só que antes de tudo isso, antes desse alemão criar, você sabe qual que é o nome do que inspirou o Petit Lenormand, o nome do jogo, Carmen? Olha que Ah, interessante. O jogo da esperança. olha. Então, esse alemão ele criou um jogo chamado Jogo da Esperança, que era para ser jogado em família, né? Como a Legal. gente tem com os familiares, a gente joga um jogo de tabuleiro, né? E depois isso foi se desenvolvendo até se tornar um oráculo, né? Mas antes, né? O cigano é muito anterior a isso, né? E o cigano mesmo, lá os ciganos originários, né? Eles usavam o quê? Eles usavam bola de cristal, eles Aham. usavam aqui, ó, mão, eles usavam carta de baralho comum, né? E o 8 de ouros é uma carta de bons augúrios, mas a gente tem que saber trabalhar com o número 8, porque aquilo que a gente ganha fácil, se a gente não sabe como administrar, daí porque o 8 é o administrador, a gente perde fácil também, né? Então é bem interessante também a carta. Então temos, ó, a chave Lenormand, colocar aqui, né? E o 8 de ouros. E no tarô, olha aqui, começou o show de mágica, né? Já começou a aparecer. Olha essa versão, gente. As pessoas perguntam: que tarô é este aqui? É o tarô Elo Cósmico, da editora Madrás. Eu tive a honra de ser convidado para escrever o livro. E essa arte é da Bárbara Veneziani, minha sobrinha querida, nossa amiga. A Carmen estava no mesmo dia lançando o livro também, na Bienal do ano passado. E olha que lindo aqui, Carmen. A gente vê uma moça, ela está numa espécie de ateliê e ela está moldando moedas de ouro. Olha que bonito. Foi ela que fez essas moedas todas ao redor dela, né? Lindo. E provavelmente Inclusive com o pentagrama aí, com a estrela. sim, né? Porque no tarô a gente fala naipe de pentáculos, que a Carmen observou muito bem agora. O que é um pentáculo? É justamente esse pentagrama envolvido por um círculo, né? Então, isso a gente chama de pentáculo. Se o Pentagrama. pentagrama ele tivesse fora do círculo, a gente chamaria somente de pentagrama, né? É Então, verdade. no tarô você fala naipe de pentáculos ou naipe de moedas, né? Então, os tarólogos mais antigos, Carmen, tipo esse teu amigo aqui da escola clássica, ortodoxa, antiga, tradicional, falavam moedas, né? Então, se a pessoa fala moedas, fala, opa, esse aí vem da escola clássica. Mas você também pode falar pentáculo. Você só não pode falar no tarô, isso aqui é um 8 de ouros. Não, tudo bem, tem muito ouro, evidentemente, no arcano. Mas isso aqui é um 8 de ouros, ó. Então, a gente tem que saber o oráculo que a gente está utilizando, a linguagem que a gente usa, porque senão fica confuso, né? Então, a gente vê aqui uma artesã, porque é isso que essa moça é, e ela está fazendo pentáculos, ela está fazendo moedas de ouro, provavelmente para vender na vila próxima, né, que ela mora, que ela reside, né? Então, esse arcano, Carmen, é muito bacana, porque também representa o momento atual da humanidade, né? A necessidade da gente ter que se reinventar, da gente ter que descobrir trabalhos novos, Sim, investimentos novos. Hoje o pessoal fala muito nas famosas startups, né? E sim. hoje tem muita gente indo para o MEI, se tornando, né, um investidor, um empreendedor. E o 8 de pentáculos, né, no tarô, representa esta energia Claro, das novas profissões, os novos empreendimentos, as claro. novas maneiras de ganhar dinheiro e que não envolvem apenas dinheiro, porque prosperidade é um conceito muito maior do que apenas o ganho profissional.
E o 8 de Pentáculos, ele fala, você precisa também ganhar, além de rendimentos, de lucros, você precisa ganhar satisfação pessoal, Lógico, paz de espírito, contentamento, a lógico. tua prosperidade gerando prosperidade para todos e não apenas para você, aquele aspecto, né, centralizador. Então, é um arcano que tem muito a ver com isso. Enquanto pode falar, eu vou aproveitar e vou tomar uma aguinha. Tome a aguinha. Quero mandar um abraço para os nossos amigos do Paranormal.corp Corporation, Paranormal Experience, que estão aí assistindo a gente, os nossos queridos Edu, que produz o programa, o Ale, o Guru do Himalaia, gratidão aí pela oportunidade do Bueno e eu estarmos lá de terças e quintas na rádio, e gratidão a vocês pela presença aqui, ó. O Alexandre Garzeri é uma pessoa super iluminada, está com a gente na Pax há mais de 30 anos, sabe tudo das escolas iniciáticas, e estamos juntos, né? Momento de mudança, escolhas, transformações, gratidão pela sintonia e que Deus continue abençoando todo o programa, não só o Paranormal Experience, mas todo mundo que trabalha com a verdade e com o coração, né, Ale? Com certeza, gratidão plena, né? Porque são comunicadores excelentes. Então, E ótimo. quanto mais comunicadores falando de espiritualidade, falando de evolução de consciência, falando de luz, né? Melhor, né? Então, a gente realmente se sente irmanado, né? Com outros comunicadores, né? Outros programas, outras lives, né? E o que a gente puder expandir de luz, vamos usar todos os canais aí possíveis para que a luz se expanda, né? Então, é muito interessante, né? Porque a gente vê essas energias, né? A gente vê uma chave que vai abrir esse cadeado, a gente vê o 8 de ouros da cartomancia, né? E a gente vê aqui o 8 de pentáculos, né, do tarô. Então, e são três linguagens que também têm concordância com o que eu expliquei da astrologia e com o que eu expliquei da numerologia, porque você entende que externamente a forma das ciências mânticas e dos oráculos é diferente, mas a essência é uma só. E a essência dos oráculos, para que servem os oráculos? Para promover autoconhecimento. É para isso que ele serve. O ser humano que almeja a felicidade, e todos nós almejamos a felicidade, que esse ser humano antes se autoconheça. Né? Porque felicidade sem autoconhecimento é um pouco mais difícil da gente conseguir chegar lá. Né? É verdade, é verdade. Bom, e aí, isso explicado, continua, né? Ela sempre aparece, né? Vamos entender na árvore da vida, vamos entender a chave do Petit Lenormand. Então, vamos entender. Primeiro, o Petit Lenormand tem associação com o 8 de ouros. Aí na árvore da vida, eu tenho que procurar ver qual é a céfira número 8. Essa céfira aqui, sempre falando, até parece um mantra, né? Você não está enganado, o seu celular, o seu computador não está com problema. É que como eu me filmo ao contrário, a minha árvore aparece invertida, né? Então você não está vendo errado, né? Não tem problema na internet, nada disso, né? Só estou explicando esse detalhe técnico que é importante saber que a gente faz isso aqui mais ou menos, porque já estamos indo daqui a pouco para 5 anos de live daqui a pouco. Já e a foi, gente não viu passar. Nós tivemos 5 anos, dia 28 de março de 2025, 5 anos que eu estou no ar todo dia. Sim, Não é bom? é Muito verdade, bom. né? Então, o Brasil, a gente brinca, né? O Brasil sabe que a minha árvore está invertida porque eu me filmo ao contrário aqui, né? Então, mas aqui, ó, 8, Céfira número 8, na árvore da vida, né? A Céfira de Hod, que ela é associada ao planeta Mercúrio. E eu vou aproximar minha árvore aqui, que a gente sempre gosta de recordar para os amigos e amigas da Pax que são mais novos, estão chegando agora. A árvore da vida, ela tem 4 níveis, né? Então, os sefirotes 1
2 e 3 são o nível do fogo. Os sefirotes 4, 5 e 6 são o nível da água. Os sefirotes 7, 8 e 9, isso nos interessa, são o nível do ar. E aqui a Séfira 10 é o nível da terra. Tá? Esses níveis que têm a ver com os elementos também têm a ver com planos, diferentes planos. Tá? Então vamos juntar tudo isso. Vamos começar. 8 de ouros, ou até no tarô, 8 de pentáculos. Bom, acabei de falar que os sefirotes 7, 8 e 9 estão ligados ao elemento ar. Então eu não vou falar mais 8. Eu vou falar ar. Ar de ouros. Eu sei que ouros tem a ver com o plano material. Ou ar de pentáculos. Os pentáculos no tarô tem a ver com o elemento terra. Então não vou falar mais ouros. Eu vou falar ar de terra. Regido, qual que é o planeta dessa Séfira? Repetindo, Mercúrio. Então, olha que interessante. Eu tenho ar, porque a chave Lenormand, na árvore da vida, está numa Séfira associada ao elemento ar. Então, ar de terra. Plano mental, porque o ar é mental, e terra, plano material. Só que essa dupla combinação é regida por Mercúrio. O que eu sei do planeta Mercúrio? Mercúrio, ele é associado à comunicação, é associado à expressão, à criatividade, engenhosidade. Se você for estudar o Mercúrio dos romanos, ou o Hermes, né, dos gregos, ou o Tote dos egípcios, você vai ver que são divindades que são muito engenhosas, são muito perspicazes, muito ligadas à gnose, ao conhecimento, à sabedoria, e até são também um pouco ladinas, né? Por exemplo, você vê o Loki da mitologia nórdica, escandinava, também antiga germânica, que é lá o irmão aprontão do Thor, né? Loki às vezes faz umas coisas que você fala, ô Loki, pelo amor de Odin, né? O que você está fazendo? Porque Odin é o pai de todos desse panteão, né? Então, esses deuses mensageiros, eles têm também um lado um pouco sombra, um lado um pouco ladino, um lado que às vezes pode, né, aprontar. Na Irlanda, ou Carmen, a gente chama eles de tricksters, né? São divindades até associadas algumas aos reinos das fadas, né? E os tricksters, eles são até muito temidos, porque eles são aprontões, né? Então eles pregam peça, faz desaparecer coisa, bagunça um pouquinho a vida da pessoa, também pessoa que está merecendo, para ver se acorda, né? Se você fala no xamanismo norte-americano, você tem a figura do rei Wak, né? Que também tem a ver com essas divindades mensageiras. Você vai para a questão do afro, você tem o guardião, que é Exu, que é aquele que ele abre e fecha caminhos, né? Então, né, tem aí uma relação, né? Então, a gente pensa, eu tenho plano mental, eu tenho plano material e eu tenho Mercúrio. Traduzindo, eu tenho um duplo peso de mente, de lógica, de razão, de inteligência, de comunicação, de habilidade, de criatividade, contra um peso só de valor material. Então, o que representa isso? Representa que para que este cadeado seja aberto, mostrar aqui de novo, para que esse cadeado seja aberto, é preciso usar inteligência, é preciso estudar, é preciso ampliar os conhecimentos, e quando se estuda, se amplia os conhecimentos, se abrem as novas oportunidades, né? Então, é muito interessante esse significado. A gente tem, então,
o arcano 8 de pentáculos, temos no baralho o 8 de ouros e temos aqui a chave para dizer, esta carta apareceu em uma consulta, chave para o que serve? Abrir um cadeado, a fechadura de uma porta. Só que o negócio é o seguinte, Carmen, a chave permite com que a fechadura seja aberta. Aí quando a pessoa passa pela porta, não se sabe o que tem do outro lado da porta. Daí porque chave é ligada à ideia de iniciação. Sim, ok. Né? A chave também. Então a pessoa, né, que retira a chave em uma consulta, iniciação, que vem de initium, que vem de initiare, o início, né? Então a pessoa que tira a chave se prepare, pois terá que sair de uma letargia, até de uma acomodação na sua vida, passar por um período, né, desconhecido, mas isso também tem a ver com a iniciação. Se você souber o que vai te acontecer antes de você ser iniciado, não tem o porquê você ser iniciado. Claro. Porque é a maneira como você lida com o desconhecido que promove certas aberturas de canais que normalmente, se eu não enfrentasse o desconhecido, ficariam fechados dentro de mim. Né? Daí porque nós... mas por que vocês da Sociedade Secreta, Carmen, eu ouço isso há 40 anos, né? Por que vocês são o clube do segredinho? Por que ninguém fala nada? É tudo escondido? Em primeiro lugar, ninguém é o clube do segredinho, né? Eu sempre disse e eu vou repetir. Gnose, sabedoria, sofia, doutrina secreta, a sabedoria das eras, o itinerário de Ió, a corrente subterrânea, nunca foi aberta para todos. Somente aqueles que demonstram um sincero desejo de evolução de consciência. Porque sempre que a gnose, a doutrina secreta, a sabedoria das eras, caiu nas mãos de quem não tinha uma consciência elevada, isso deu problema. Né? Mas não é verdade, porque no Sermão da Montanha, Jesus ele era um mestre que ele falava para todo mundo, ele não fazia segredo. Como é que é? Ele não fazia segredo? Ele pertencia a uma fraternidade hermética, a fraternidade essênia, e o termo essênio vem de Rashayach, e Rashayach, em aramaico, quer dizer santo, terapeuta, misericordioso, mas também misterioso. Os essênios eram extremamente fechados em relação aos estudos que eles faziam. Um dia, a gente até aqui pode falar deles. Seria até interessante falar o que eles estudavam, né? Então, e é uma coisa engraçada, o próprio Mestre Jesus o Cristo, antes dos 30 anos de idade, o que ele foi fazer 3 vezes no Egito? Ele foi fazer o quê lá? Foi ser iniciado nas escolas de mistérios do Antigo Egito. Claro. Jesus o Cristo, ele falava para todo mundo, ele falava para todos, só que tinha coisas que ele falava somente para os seus discípulos. E entre os discípulos, tinha coisas que ele falava somente para alguns. E já nós vamos falar de um que tem a ver com a chave Lenormand. E que vocês vão achar muito legal quando vocês souberem, nossa, quem que é o discípulo que tem a ver com a chave? Já a gente vai falar sobre ele. Né? E é interessante que a chave, então, ela tem esse caráter iniciático, hierático, ligado ao mistério. Agora, a chave também ela fala sobre a importância de, quando aparece em um jogo, você entender. Antes de aparecer, a pessoa está assim, poxa vida, né? Minha vida caiu na mesmice, a minha vida não anda, as coisas não acontecem. Apareceu a chave, então agora as coisas vão começar a acontecer.
Por quê? Porque eu tirei a chave? Não. Porque você vai seguir o conselho da chave. Se prepare, estude mais ainda, recicle seus conhecimentos. E o simples fato de você fazer esse movimento vai começar a fazer com que apareçam oportunidades na sua vida. Porque as oportunidades aparecem quando existem pessoas de competência para ir lá e realizar aquela possibilidade. Né? Então, muitas vezes, se as coisas na tua vida não estão acontecendo, será que não está faltando um pouco mais de formação? Ou será que eu não poderia, até numa área que eu lido já há muito tempo, e eu sou bom no que eu faço, mas será que eu não poderia dar uma atualizada? Eu não poderia fazer um upgrade? Eu não poderia, né, procurar ver as demandas, né, que estão sendo pedidas atualmente? Porque, Karen, o mundo hoje não é que ele muda a cada mês, a cada semana ou a cada dia. Ele muda a cada hora. É E, verdade. da, e daqui a pouco esse mundo vai começar a mudar a cada 10 minutos, né? E se a gente não recicla, se a gente não busca um aprimoramento, se a gente não busca um upgrade, como falam, a gente fica para trás, como se estivéssemos trancados, fechados, como cadeado. É. A chave, o que ela fala é: adquire conhecimento, só que não fica na teoria do conhecimento, pratica a teoria que você aprendeu. E aí, esta prática vai começar a abrir os teus caminhos. E é muito interessante porque, quando a gente fala em chave, né, a gente tem São Pedro, que ele aparece segurando duas chaves, uma Exato. chave de ouro e uma chave de prata. Olha que interessante isso, Gabi. Uma chave de ouro e uma chave de prata. Por quê? A chave de ouro diz que Pedro tem autoridade com relação ao plano espiritual. E a chave de prata diz que ele também tem autoridade em relação ao plano material. Porque se você for ler nos evangelhos, foi dado a ele o poder de ligar e desligar, de abrir e de fechar, de conectar e desconectar. Então, estas chaves também são símbolo de poder. E já que a gente está falando de Pedro, né, que ele pode abrir ou fechar, conectar ou desconectar, apareceu a chave Lenormand na tua consulta. Pergunta: onde é que você está conectando a tua alma? Onde é que está conectando o teu coração? Onde é que está conectando a tua mente? O que as ações que você faz se conectam? Porque isso pode ser a resposta de por que alguns caminhos na tua vida estão fechados. Porque às vezes a pessoa se conecta a coisas que não tem nada a ver com a sua real natureza divina. E depois quer que a vida flua, que a vida aconteça, que a vida ande. Às vezes, para a nossa vida fluir, andar, progredir e eu avançar, eu preciso me desconectar, eu preciso pegar a chave e trancar, fechar a porta para não deixar entrar na minha vida um monte de coisa que não tem nada a ver com a minha real natureza divina. Claro. E, né, porque uma chave, ela tanto abre, mas ela tranca, né? E é muito interessante que, poxa, que legal, São Pedro, né? Sim, mas existem coisas mais antigas, né? Santos mais antigos. Por exemplo, você sabe em Roma, Carmen, qual deus romano portava também uma chave na mão e era um deus muito respeitado pelos romanos? O deus Jano ou Janus. Jano ou Janus. Esse deus ele andava, em uma mão ele segurava um cetro, na outra ele segurava uma chave. E ele tinha dois rostos, ele tinha duas faces. Uma face de Janus olhava para o passado, outra face olhava para o futuro. Em algumas representações de Janus, Karen, ele aparece até com quatro faces. As mais comuns são duas. Mas às vezes, em quatro, você tem uma face olhando para o céu e outra face olhando para a terra.
Da mesma maneira que o São Pedro, né? Ele tem poder de ligar as coisas do céu com as coisas da terra, as coisas da terra com as coisas do céu. E é muito interessante que esse deus Janus, você ia ter um casamento, tinha lá um altar e tinha lá essa cabeça dupla. Você ia ter a abertura de um negócio, então no dia da inauguração do negócio, os romanos colocavam Janus, né, porque ele presidia, né, as inaugurações, os novos começos, né? E é muito interessante que ele também tem associações com agricultura, com plantio, com colheita, com produção manufaturada e com lucros. Então, Janus ele beneficiava muito essas áreas. E é muito interessante que o nosso Réveillon ele tem uma ligação com Janus muito interessante. Porque o que é Réveillon? Réveillon é aquele momento onde nós estamos fechando um ciclo, fechando um ano, e estamos entrando em um ano novo. E qual é o primeiro mês do ano novo? É janeiro, que tem este nome por causa do deus Janus. Gente, eu nunca soube, mas deduzi. Que legal. Né? Então é muito interessante porque quando a gente está um pouco antes, né, de chegar em meia-noite, a gente vê as duas faces de Janus. Uma face olhando para o ano que passou e outra face já olhando para o ano que vai chegar, né? E nesse momento, o que nós temos que fazer? Eu posso pegar duas chaves. Eu vou em locais que vendem chaves cênicas. Dá até para você comprar pela internet hoje em dia. Tem um monte de local que vende chaves cênicas, né? A gente fala cênicas, você sabe que teu amigo Carmen é ligado ao teatro, então... Eu sei, pois é. E aí você faz o seguinte, compra uma chave prateada e compra uma chave dourada. Se a chave não tiver nessa cor, tá bom. Compra duas chaves e compra dois sprays. Compra um spray prata e você pinta a chave. Tem que ser criativo, né? Mercúrio é criatividade. E aí, 10 minutos antes de virarmos de um ano para o outro, 10 minutos antes, pega a chave de prata e oferece para Janus, agradecendo por todo o ano que passou, pelas coisas boas e até pelas coisas não boas, porque tudo te fez crescer. Lógico. Agradece. E aí faz um movimento com essa chave de prata que você está fechando uma porta. E entrega para Janus. Antes do ano virar, tem que fazer isso 10 minutos antes. Pega a chave dourada, estende ela acima da sua cabeça, dedica ela a Janus e pede que Janus abra teus caminhos, abra a prosperidade, abra as oportunidades, mas acima de tudo, que ele abra a tua alma para que ela possa ser iluminada, que ele abra o teu coração e que ele abra a tua mente, porque mente fechada não progride e não é próspera. Para você prosperar, você tem que ter a tua mente aberta para as novas possibilidades. Então você, com essa chave dourada erguida acima da sua cabeça, oferece a Janus, pedindo essas coisas. E aí, sobre esta chave dourada, ou do lado, né? Deixa ela na mesa do lado, acenda uma vela branca, também dedicada a Janus, para representar esse novo ano. É uma tela branca que você irá pintar, mas com a ajuda de Janus a partir de agora. É um ritualzinho, Carmen, eu expliquei aqui, mas se mantendo dentro das linhas, cada amigo e amiga da Pax pode criar sua versão desse ritual. Mas às vezes, sabe, é bom fazer isso, né? É muito interessante esse negócio de chave de divindades, né? No Haiti, e também em New Orleans, Estados Unidos, né? No Haiti, a gente tem a mágica religião do voodoo. Só dá um aviso, não tem nada a ver com maldade, boneca, espetinho. Gente, isso aí é Hollywood. A gente está falando aqui de uma coisa séria, sabe? Não estou falando de filme de terror, pelo amor de Deus, né? Mas no voodoo,
que é haitiano, e no Voodoo, que nasce em New Orleans, né? Voodoo, cara, as pessoas perguntam, olha, qual que é a diferença de voodoo e hoodoo? É muito fácil entender. Voodoo é uma religião. Voodoo é um sistema mágico que combina o elemento cristão católico, combina o elemento dos nativos norte-americanos, dos povos originários daquela terra, e combina o elemento afro, porque eles também, infelizmente, tiveram escravos também, né? Então, explicando a diferença entre voodoo e hoodoo, né? Tanto em um como em outro, tem uma entidade, Carmen, que eu amo, gosto muito, chamado Papa Lebá. Papa Lebá, ele anda com o seu chapéu de palha, de aba larga, apoiado em sua bengala, e ele porta as chaves. Ele também porta duas chaves. E a gente pede para Papa Lebá vir e, com suas chaves, abrir os caminhos. Porque ele tem o poder de abrir e de fechar os caminhos, né? Ele é sábio, muito poderoso, ele porta em sua bolsa guentos, poções preparados, óleos santos, com os quais a cura pode acontecer, mas ele é muito respeitado, porque antes de você falar com qualquer outro Loa, que são justamente entidades que fazem o intermédio entre os homens e os orixás, ou antes de você falar com os orixás, o primeiro que você saúda é Papa Lebá, né? E sabe qual que é o local que ele gosta, assim, que ele fica? É dito que ele é senhor? Nas encruzilhadas, né? É onde ele vive. E aí as pessoas falam, puxa, isso é algo bem afro, né? Não, na verdade isso é algo grego também. Vocês sabem onde é que os gregos cultuavam o deus Hermes? Onde é que os romanos cultuavam o deus Mercúrio? No meio da encruzilhada. Eles erguiam dois montinhos. Eles erguiam dois montinhos de pedra e lá eles pediam coisas para Mercúrio, pediam os romanos para Mercúrio, né? Os gregos pediam para Hermes. Mas por quê, Carmen? São divindades mensageiras. Então essas divindades conhecem todos os caminhos, né? E uma encruzilhada é o quê? É a união de quatro caminhos, né? Mas essas divindades, elas não conhecem apenas os caminhos do norte, sul, leste, oeste. Elas conhecem também os caminhos de cima e de baixo, né? Como São Pedro, eu ligo o céu à terra, a terra ao céu, né? Janus, eu olho para o passado, eu olho para o futuro. Papa Lebá, eu estou no meio da encruzilhada. O que você precisa? Eu abro ou fecho os caminhos. Então a gente entende que se você tirou essa chave, eu vou dar uma dica. É uma carta boa? É ótimo. Abertura, ela pode representar abertura. Só que de acordo com a tua fé, de acordo com o Deus do teu coração, com o Deus da tua compreensão, de acordo com os santos, entidades, divindades que você crê, peça auxílio espiritual. Porque as coisas, eu acho que a última instância em que ela se resolve é na instância material. Às vezes a pessoa fica quebrando a cabeça para resolver uma coisa materialmente falando, e se ela entendesse que a resolução começa dentro dela, ela mudando a maneira de pensar, ela mudando a maneira de sentir, ela procurando iluminar um pouco mais a alma dela, e se ela entendesse que existem entidades, existem loas, existem deuses, existem deusas elementais, uma hierarquia angelical maravilhosa, mestres da alta invisibilidade, da consciência desperta, se ela entendesse que existe tudo isso, e tudo isso está aí para ajudar a alma dela a se iluminar, e ela estabelecesse uma parceria com essa alta invisibilidade, eu não tenho dúvida que os caminhos da vida dela seriam muito mais abertos, né? Às vezes, os caminhos estão fechados porque teu coração está fechado. Os caminhos estão fechados porque tua mente olha somente sempre na mesma direção, porque ela já se considera tão autossuficiente que ela acha que não tem nada para aprender. Olha aqui
no tarô, a nossa artesã aprendendo uma profissão nova. E olha que lindos os pentáculos que ela fez, que agora ela vai poder vender e lucrar. Agora, por que ela vai lucrar? Porque ela teve abertura, ela teve humildade, ela se colocou na postura de um eterno aprendiz que nunca fala, eu sei tudo e não tem mais nada para ser aprendido. É, Pensa nisso e os caminhos se abrem. E é isso aí. maravilha. Maravilha, Lê, maravilhoso como sempre. Nós temos 3 minutos. Nossa, hein? 3 minutos, meu Deus do céu, né? Ah, esses 3 minutos, né? É a simbologia da chave, né? A gente falou de Papa Lebá, falamos de São Pedro, falamos de Janos. Vamos lá no Egito Antigo. No Egito, existe o amuleto de Renki, que ele é chamado também de cruz ansata. Sim. É uma cruz que a gente vê muitos deuses egípcios, né, segurando nas mãos. E sempre que eu via, desde criança, Carmen, os deuses segurando essa cruz, eu olhava e eu falava, eles estão com uma chave nas mãos, né? E o Renk, a cruz ansata, significa vida. Sim. Você encarnou, então você usou a chave para passar pelo véu da espiritualidade e chegar aqui na Terra. Leve uma vida primorosa, buscando luz, amor e utilizar o poder com consciência, para que quando você transcender para a espiritualidade, você entregue a tua chave e possa dizer: está feito, está consumado em honra e para a glória do Altíssimo. Porque essa chave, cruz ansata, o amuleto de Henke, é para abrir o nosso coração e iluminar a nossa alma. E é isso aí. Maravilha, Lê, foi maravilhoso como sempre. Uma ótima semana. Até o nosso próximo encontro. Gratidão. Namastê, família Pax.